Continuando o conteúdo aqui de direito obrigacional, unidade 7, ainda falando sobre obrigações solidárias. A gente continua, né, a sequência do material para avançar e finalizar exatamente essa parte de solidariedade. O que eu sugiro a vocês, em termos de estudo, é que vocês, quando forem estudar solidariedade ativa e passiva, tentem montar um quadro, um paralelo entre essas duas. Porque se você observar direitinho, ela vai falar de um assunto na passiva e um assunto na ativa, a mesma coisa. E ela vai dar como vai ser a solução daquele problema. Então, todo artigo que fala da solidariedade acaba trabalhando um tema diferente. Mas que quando você observa, né, o outro lado, a solidariedade passiva, por exemplo, você vai ver que a solidariedade ativa fala de um assunto e a passiva fala do mesmo assunto. Você vai ver que vai se repetir. Tá? Então, é o macete que eu passo para vocês poderem estudar. E, pessoal, de novo, não precisava reforçar não, mas tem que estudar sozinho, tá? O mundo hoje exige que você aprenda coisas de maneira isolada. Então, como vocês têm o vídeo da aula, eu sugiro que vocês possam aí recapitular, tirar dúvidas, o que for, tá? A aula passada acabou, de quinta-feira eu não lancei ainda, né, porque o Teams, de vez em quando, ele dá um probleminha. Cada aplicativo tem um problema diferente, né? Por exemplo, para a UFS eu utilizo o Google Meet, que na modalidade, que é um pacote que eles compram, ele não permite, por exemplo, alterar o fundo de tela. Então, ele só deixa desfocar. Ele permite alterar, mas só nas formas que eles deixam. O Zoom tem um problema do tempo, 40 minutos só. Para. E no Meet e no Teams você tem esse problema que às vezes demora para baixar. Né? Por exemplo, eu já dei o comando aqui para baixar a aula que eu dei 7 horas, mas ainda não terminou de baixar. Você tem uma ideia quanto que demora para poder fazer o download dessa aula, quando dá certo, né? Às vezes também não dá certo. A gente acaba que demora um pouquinho mais. Então, a semana demorou bastante, não entrava o download da aula de vocês, acabou, por isso que eu não lancei ainda, mas eu vou lançar, tá bom? Alguma dúvida da aula anterior que vocês queiram tirar, antes da gente dar prosseguimento? Professor, Oi, fala. o meu não é dúvida, mas é que na última aula o senhor tinha pedido, né, para a gente dar uma olhada em relação à caução de ratificação, e eu dei uma olhada aqui em 3 livros. E aí? Inclusive, os livros são os livros que o senhor colocou no plano de ensino, né, na bibliografia. E o primeiro livro que eu dei uma olhada foi do Fábio, Direito às Obrigações e Responsabilidade Civil, que ele transmite a ideia de que o calção de ratificação é uma garantia pelo qual o credor que recebe a prestação confirma que passará o correspondente a que os demais credores têm direito. Ele dá até o mesmo exemplo quase que o senhor deu na aula, né, de um devedor que com 3 credores, e esse devedor pagou somente ao credor A e tal, se ele ficaria isento da obrigação de pagamento, pagando o valor total para o credor A, se ele ficará isento se ele tiver esse calção de ratificação, essa garantia de que os demais credores assinaram, né, e o ato de garantia de que receberão do credor A o dinheiro e não mais do devedor, porque o devedor pagou o valor total somente do A, para o credor A. No segundo livro, o livro do Pablo, o livro Novo Curso de Direito Civil, ele também segue essa mesma ideia de que, recebendo a dívida por inteiro, o credor deverá repassar aos outros as partes que lhe caibam
no total, também com essa garantia de caução. E ele também fala a mesma coisa do Fábio, né, uma garantia documentada em instrumento escrito, datada e assinada por todos os outros credores, etc. E no livro Obrigações, do Gustavo Tepedino e do Anderson Schreiber, ele também tem a mesma linha de raciocínio dos outros dois autores, que ele fala que o devedor só se desobriga pagando a todos os credores conjuntamente, aí com base no artigo 260, inciso 2º do Código Civil, e ele diz que sem a caução como regra não será eficaz o adimplemento, havendo recusa de qualquer dos credores da obrigação indivisível, o devedor liberar-se-á valendo da consignação em pagamento. Aí, na conclusão desses 3 livros que eu dei uma olhada, a caução de ratificação se consubstancia na hipótese prevista no inciso 2º do artigo 260, na qual, para que o devedor pague bem, apenas um dos credores deve exigir a garantia dos demais. Perfeito, perfeito. É isso aí. Cadê o viu o colega com a mãozinha levantada aí? Antes de eu comentar... A mãozinha levantada aí? Antes de eu comentar... Vou deixar, deixa eu ver o Marco Felipe, não? Marco Felipe, quer perguntar alguma coisa? Talvez eu apertei sem querer aqui, porque eu tô no celular e é mistério. Tá certo. Então, Carlos, é isso aí mesmo. Quando ele fala caução de ratificação, o que os 3 autores estão basicamente falando, tanto o Fábio Ulloa Coelho, como o Paulo Estúdio, o Dr. Pamplona, como também o Gustavo Tepedino, ele e o Schreiber, né? Eles basicamente falam que essa ratificação é dada pelos demais credores. Então, o termo caução de ratificação, se a gente for analisar direitinho, o termo caução está equivocado. Porque para ser caução, teria que ser uma garantia dada pelo próprio sujeito que ali apresenta. E, de verdade, ele não está ali caucionando qualquer coisa. O que ele tem é uma autorização de recebimento. E essa autorização de recebimento tem uma natureza jurídica de declaração e tem uma natureza jurídica de procuração. Pode ficar entre ou uma declaração de que aquele sujeito, né, vai fazer uma transferência de titularidade, ou simplesmente ele tem poderes para receber a parte dos outros. Então, essa caução de ratificação que aparece aí acaba tendo uma natureza semelhante à de uma procuração, a de uma representação estabelecida dentro de uma procuração. Então, o termo caução de ratificação, pelo menos na visão que essa está sendo apresentada, seria o equivalente a uma outorga de poderes, não de direito, uma outorga de poderes para que aquele indivíduo pudesse receber a coisa indivisível ou a obrigação indivisível, né, que trabalha sobre a coisa, e com essa incumbência de fazer o repasse. Então, de uma forma ou de outra, essa caução de ratificação ela não existe. Porque não tem caução de ratificação. Caução é garantia, não está sendo dada garantia. A assinatura dos demais que autorizam aquele a receber não é uma garantia. É uma outorga efetiva de poderes consubstanciada num documento. Então, aquele documento tem força probatória a nível aí de procuração, tem a mesma coisa, tá? Então, de novo, a caução de ratificação só se aplica... Todo ano, quando passava questões como essa na prova, né, quando dava as provas escritas, eu sempre falava, olha, gente, cuidado, não coloque caução de ratificação em obrigações divisíveis, não coloque caução de ratificação em obrigações solidárias, né, justamente porque a gente só tem a caução de ratificação nas obrigações indivisíveis. Mas se você parar para analisar direitinho, o mesmo poder que é conferido numa procuração para que alguém receba para os outros uma obrigação divisível, a mesma coisa vai ser feita quando a obrigação for indivisível.
A diferença é que na obrigação divisível fica mais fácil de saber que você só pode pagar a parte daquele especificamente, né? Então, você sabe que o indivíduo A, somente ele vai receber. Mas você não vai precisar pagar a parte dos outros para A. E na obrigação indivisível, a gente tem algo muito próximo. Na indivisível tem algo muito próximo da solidariedade. Que você tem que entregar aquela obrigação. Você não consegue fracionar a obrigação. Basicamente é isso, né? E aí não tem jeito. Você só consegue entregar para um se esse um apresentar poderes para recebimento da coisa. É complicado, porque, na verdade, criar um instituto sem dizer o que ele é, como ele é, a gente sabe para que ele é, né? Mas um instituto de caução fundamentado em algo que não existe é algo sem eficácia. E a gente, infelizmente, tem algo meio inútil dentro da legislação, que acabou tomando conotação de outorga de poderes. Então, enfim, né? É uma expressão conflitante. Caução de ratificação. Ratificação, outorga de poderes, é consentimento dos demais com relação àquilo ali. Natureza de procuração, não tem jeito, não tem pra onde correr, né? Mas foi boa a pesquisa, cara. É isso aí. Quando você for pesquisar, sempre toma cuidado para nunca pesquisar num livro só. Às vezes, um livro só dá a impressão que aquilo é verdadeiro, né? As pessoas que estudam na véspera de prova, por exemplo, não é? Vocês não estão tendo provas, vocês nem sabem o que é isso. Mas as pessoas que estudam na véspera de prova ficam ali bitoladas num livro só, não tem curiosidade para saber, né? É interessante que quando os problemas apareçam, você sempre chequem a informação, verifiquem o que está sendo falado dos autores, porque, querendo ou não, são visões diferentes em cima do mesmo ponto, tá bom? Mas é isso aí, parabéns. Então, continuando a matéria, a aula de hoje, unidade 7, a gente tem aqui que nós paramos no item 2.5. Tá? Item 2.5, porque no 2.4 nós falamos da questão da manutenção da solidariedade, né? E aí a gente vê que há uma manutenção da solidariedade, inclusive com relação a uma possível conversão de perdas e danos, foi isso que a gente parou na aula passada. Item 2.5 do material da unidade 7, nós temos aqui o perdão da dívida por um dos credores solidários. É mais ou menos o seguinte: o credor solidário pode perdoar a dívida. E ele tem que tomar cuidado com esse perdão. O texto nem usa a palavra perdão. Primeiro, o texto não usa a palavra perdão, ele usa a palavra remitido. O credor que tiver remitido, mas remissão significa perdão. Esse credor que tiver remitido a dívida, ou seja, perdoado a dívida, ou recebido o pagamento, então são duas possibilidades, ou ele recebe o pagamento, de mais do que aquilo que ele é dele, e ele tem que repassar a parte dos outros, isso aqui é a parte que vocês já sabiam, ou então ele perdoa, ele pode perdoar. Mas olha que coisa interessante. Ele pode perdoar, inclusive, a dívida toda. Olha que doideira. Ele pode perdoar, inclusive, a dívida toda. Mas vamos pegar um exemplo aqui. No qual nós vamos ter... Vou trazer um caso aqui de cima. Vamos pegar aqui Manuel, José, Joaquim. Vou botar os três aqui embaixo. Ó. Aqui também dá muita confusão. Você se confunde bastante. José... João, José e Joaquim. Então aqui. Tira esse negócio de Maria daqui. Pois bem, nós temos aqui, vamos pegar aqui R$600, para estar redondo. R$600. R$600, numa obrigação divisível, né, nós teríamos aí R$200 para cada um. Essa seria a lógica. Né? Essa seria a lógica. Se a dívida é de R$600, cada um vai ter que receber R$200. Mas se a obrigação for solidária, João pode vir aqui e sozinho,
pleitear contra Manuel, né, passada a data do vencimento, ele tem informação sozinho para receber a dívida. Só João foi e recebeu a dívida. Ou então João fez pior. João pode vir aqui e perdoar a dívida. E perdoar a dívida. Ora, a gente sabe que não tem zero não é divisível, né? Zero não tem dividir, não tem divisão. Né? E aí a gente vai verificar o seguinte, que se João perdoar a dívida integralmente, João perdoar R$ 600 para Manuel, ele continua com a obrigação de repassar R$ 200 para cada um dos demais credores solidários. Então, se João perdoar R$ 600, ele deve pagar 200 a cada um dos demais credores solidários. Isso acontece porque o perdão da dívida ele funciona da mesma forma que o recebimento da dívida. Porque do outro lado, há uma extinção da obrigação com relação ao devedor. Então, o devedor vai, na teoria, pelo menos de acordo com esse artigo, tem que pegar somente esse artigo aqui, ficar aí limitado. Né? Ou seja, ele não tem mais que pagar. Tá? Ele está limitada a cobrança em cima dele. Se perdoou parcialmente, se perdoou 200, por exemplo. Perdoou 200, quanto ele continua a dever? 400. Se ele perdoar 200 e o João pode cobrar 400? Pode. Mas ele vai ficar com esses 400? Não. Ele vai ter que repassar os 400 para José e Joaquim. Se João perdoar os 600, quanto o Manuel tem que pagar? Nada. Mas Manuel está isento de pagamento, mas João não. João continua com a obrigação de repassar os 200 para José e Joaquim. O exemplo continua o mesmo. Ok? Entendido isso, pessoal? Tranquilo em relação a isso? Sim, professor. Tranquilo, professor. O 273 e o 274, eles utilizam, né, uma expressão que a gente vai ver muito no direito material e que se refere ao direito processual, que é as chamadas exceções pessoais. O 273 fala que a um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Isso aqui significa questões, por exemplo, que envolvem questões diretas entre os sujeitos. Né? E aí, na verdade, o 273 acaba parecendo conflitante com o artigo 272. Então, olha como é que isso vai se desenhar. Porque uma das exceções, o que são exceções pessoais? Nós temos duas espécies de exceção. Nós temos a exceção geral, está aqui, tá? E nós temos a chamada exceção pessoal. A exceção geral seriam esses elementos genéricos de prescrição, licitude do objeto, extinção da obrigação, então, tudo isso. A dívida não existe mais. Então, isso é uma exceção. É uma exceção, mas é uma exceção geral. Você defende isso. Inclusive, se você estiver numa fase, numa ação judicial, uma ação de conhecimento, uma ação executiva, você vai trabalhar esses elementos como matéria de embargo de execução e até exceção de pré-executividade para evitar que a execução continue. As exceções pessoais têm como exemplo questões diretas. Então, são questões que acabam atacando, às vezes, a expressão de vontade do indivíduo. Então, exemplo, participei desse negócio jurídico porque eu fui coagido, participei desse negócio jurídico por erro. Ou seja, pega aqueles vícios de negócio jurídico que vocês viram no semestre passado e traz para cá
e eles vão receber o nome não de vício de negócio jurídico, mas de exceções pessoais. Essas exceções pessoais, normalmente, elas se ligam a um indivíduo, mas dependendo da exceção, pode atingir até a todos, né? A gente viu no semestre passado, quando atinge a todos, você tem uma figura própria do vício de consentimento que leva à anulabilidade do negócio como um todo. Se aquilo for restrito a um dos indivíduos, por exemplo, a própria questão da coação, né, a gente teria, na verdade, aqui um grande conflito. Porque imaginem vocês, num caso, por exemplo, como estado de perigo, estado de perigo, eu não tenho como desvencilhar ali a figura do pessoa que está em estado de perigo, porque é um estado de perigo genérico, ele atinge todos os credores. Mas se eu falar, por exemplo, de coação, eu estou falando de negócio jurídico envolvendo uma pessoa. Uma pessoa. Quando você vai falar de coação com relação aos demais credores, você não pode usar aquele mesmo vício de consentimento. Então, por exemplo, você pode alegar erro em relação a um, mas não pode falar erro em relação ao outro. Pode falar de coação em relação a um credor, mas não pode falar de coação em relação ao outro credor. Então, esse texto do 273, na verdade, ele é muito confuso. Porque se você analisar direitinho, ele está permitindo um rompimento daquilo que foi discutido em sede de vício de negócio jurídico e anulabilidade. Aqui, aparentemente, há um conflito entre as ideias colocadas na comissão que criou o Código Civil a respeito de direitos e obrigações e a comissão do Código Civil que falou de negócio jurídico. Parece um bater-o-cabeça aí, e tem dois artigos conflitantes. E esse pior até, porque tem o 274. O 274, inclusive, tem uma modificação da lei. Lógico, tem outros elementos? Tem, por incapacidade, né? Incapacidade do indivíduo. Mas, de novo, exceções pessoais que a gente conhece são essas, né? Capacidade, vício de consentimento. Mas, de novo, isso não impacta, na maioria das vezes não ataca só a obrigação em relação a um dos credores, ataca em relação ao negócio jurídico como um todo. Então não faz sentido a existência desse artigo 273. Vou deixar ele aqui em vermelho como um artigo para vocês terem o máximo de atenção possível, né? Já que é um artigo com redação tão ruim. E aí o 274, ele fala que o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Essa é a primeira parte do artigo. Mas o julgamento favorável aproveita-lhes, e aí entra a mudança que teve em 2015, uma nova lei, né? Que o texto original dizia, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que obteve. Eles mudaram, colocaram assim, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Eu cito até o exemplo aqui do artigo 680, quando fala que se o mandato for otorgado a duas ou mais pessoas, o mandato é o instrumento de procuração. E para o negócio comum, ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo o direito regressivo pelas quantias a pagar contra os outros mandantes. Aqui é um caso de solidariedade, que a gente tem aqui a questão envolvendo o pagamento, né? Ou seja, em relação às quantias que pagar contra os outros mandantes. Colocado aqui. Mas, de novo, essas exceções pessoais, elas são muito bonitinhas de colocarem aqui, de falar que é diferente e tal, mas nos casos concretos, é muito difícil você conseguir aplicar. Porque, de novo, eu sugiro a vocês, eu aconselho a vocês não tentarem responder qualquer questão que envolva a exceção pessoal com base no direito obrigacional, né? Prefira utilizar, caso você esteja defendendo a pessoa, né, do outro lado, né, que esteja sendo atacado por isso, você tem que analisar. Se o credor for solidário, você quiser, olha, eu não quero que essa exceção pessoal venha para o meu cliente. Aí você utiliza esse artigo 273 simulado com 274. Mas se você fala o seguinte, não, olha, a exceção pessoal se aplica também ao meu cliente, eu não quero que esse negócio jurídico continue. Aí você aplica lá os vícios de consentimento e a anulabilidade do negócio jurídico, que é muito mais abrangente, né, e tem um efeito muito mais devastador sobre a relação jurídica contratual como um todo. Então fica a dica para vocês
já que, de novo, a exceção pessoal, ela entra, né, com exceções raríssimas a serem aplicadas individualmente. Vai falar o quê? Que vamos imaginar a seguinte situação. O devedor alegou vício de consentimento. Exemplo, ele foi coagido a participar do negócio. Tá bom, ele foi coagido. Ele está devendo a 3 credores. A exceção pessoal de coação só vale contra um credor? E os outros credores ficam isentos com relação a isso e podem cobrar a dívida daquele que foi coagido a participar do negócio? Não faz sentido. Então, isso aqui, aparentemente, é uma agressão aos vícios de consentimento. Uma agressão aos vícios de consentimento. Ou então, né, se a gente imaginar, de novo, as exceções gerais, e o exemplo de exceção geral é a questão da extinção da obrigação, e aí faz sentido, né? Aí faz sentido, porque isso aqui não faz sentido. Nós teríamos exemplo de exceção pessoal, a questão do pagamento parcial. E aí, nós temos que o pagamento parcial, ele já é abordado pelo artigo 272. E aí, de novo, se eu já tenho o artigo 272, o artigo 273 é inútil. Então, nas duas formas, eu não preciso do 273. Porque se ele se refere a vício de negócio jurídico, bom, ele está quebrando. E aí, bom, existem outras formas de interpretar, né? Vamos lá, vamos à terceira interpretação possível. A terceira interpretação possível seria você imaginar que você tem o vício do negócio jurídico e aqui você tem uma exceção ao vício do negócio jurídico em caso de solidariedade. O que, a meu ver, não faz sentido algum. Porque não faz. Se o cara, de novo, eu digo, se o cara foi coagido a participar do negócio jurídico, para que é que eu vou validar parcialmente esse negócio jurídico em benefício de outros credores ditos solidários? Se o negócio jurídico inteiro ele é passivo de anulação, né? Muito sem nexo. E aí, infelizmente, parece um daqueles artigos feitos para a gente que quer vender livro. E só isso. Tá? Basicamente isso. Bom, finalmente, se vocês não tiverem dúvida, eu vou continuar, tá? Para vocês terem alguém como levantar, alguma coisa assim. Tem uma turma do silêncio aqui que não pergunta nada. Nós estamos, deixa eu ver aqui com nossa audiência atual. Nós estamos com 27 pessoas. Já perguntei algumas vezes se alguém tem dúvida, ninguém fala nada, está tudo certo, né? Imagino que vocês estão entendendo tudo, ou simplesmente estão ignorando. Mas a gente deixa. Olha só. Então, solidariedade passiva. Se tiverem dúvida, pergunte. Abre o microfone e pode fazer a pergunta aí, tá? Solidariedade passiva, nós vamos ter aí as mesmas coisas que eu falei para vocês, é um paralelo, né? Olha, de novo a questão da remissão vai aparecer. Note aí, ó, artigo 275, falando que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Então, a primeira parte do artigo 275. Né? E se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Eu disse para vocês, a solidariedade passiva se estabelece no polo passivo. Então, aí, efetivamente, existe uma obrigação solidária. Essa obrigação solidária no polo passivo, que é propriamente dita, solidariedade, no sentido de pagar mais de um devedor tendo que pagar a dívida como um todo. Se o pagamento for parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto, natural.
É possível a gente retirar aquele indivíduo que está devendo, que já pagou a parte dele? A teoria sim, mas ele pode. É uma faculdade do credor escolher se vai cobrar daquele devedor que pagou parcialmente ou não. Ah, já uma ação, tem uma ação em andamento minha, tem um caso assim. Eram 4 réus, um foi inocentado, né, deram legitimidade passiva para ele, não sei porquê, mas deram, também não fui muito atrás. Os outros credores, os outros devedores, perdão, esses já tinham obrigação mesmo, então não tinha para onde correr. Um tinha dinheiro e os outros sumiram com patrimônio, para não ser responsabilizado. Esse que tinha dinheiro pagou e falou, estou isento, paguei a minha parte. Ele falou, não, a sua parte, nessa parte que é comum, na obrigação que foi estabelecida pelo juiz de maneira solidária, você pagar tudo sozinho. Né? Não tem para onde correr, continua pagando. Mas eu podia isentá-lo com relação ao pagamento da dívida? Na teoria, sim, poderia. Mas eu não estava muito afim. Então a gente mantém a cobrança em cima do sujeito mesmo, para manter, porque obviamente está na lei, tem que cumprir. Tá? O texto 277 continua falando que o pagamento parcial, não detalhe, parágrafo único, não importará a renúncia de solidariedade a propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Eu posso entrar com ação, interpor a ação contra um, mas a solidariedade com os demais continua existindo. Tanto que se um não conseguir ter sucesso ali, estiver dentro do prazo prescricional, eu posso cobrar essa dívida dos demais. O 277 continua falando que o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos demais devedores. Aqui é diferente. Lembra que a gente acabou de falar de remissão, né? Que o credor que perdoa, ele tem que pagar os demais como se a obrigação tivesse sido paga, aquela coisa toda. Aqui na obrigação, na solidariedade passiva, a gente já tem um aspecto diferente, que ele fala que o pagamento parcial feito por um dos devedores, e aí a gente tem a chamada quitação. A quitação é um instrumento de quem paga. Desculpa. A quitação é um instrumento de quem recebe, não de quem paga. Quando você fala, vou lá quitar a minha dívida. Não, você não vai quitar a sua dívida. Quem vai dar a quitação da sua dívida é o credor. É ele que vai dizer se aceita ou não o seu pagamento. Então, o pagamento parcial, feito por um dos devedores, ou então a remissão, que é o perdão, que eu falei para vocês, por ele obtida, não aproveitam aos demais devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Esse texto acaba trazendo para a gente uma das questões mais complexazinhas para poder ser compreendido. Eu vou trazer o caso aqui de cima, que eu já tenho ele montado, e aí aqui embaixo eu faço uma inversão. Porque ele fala de devedores, eu vou colocar aqui Manuel. Vou tirar o Manuel daqui. Vou trazer o João para cá. E vou colocar, deixa eu ver aqui. Então agora vou botar o João aqui, ó. João não, Manuel. Pronto. Nós temos aqui três devedores. E agora eu tenho o Manuel como credor. Numa obrigação de pagar R$600. Então, note que Manuel, como credor, ele vai cobrar R$600. Aí o texto fala de duas coisas. Uma, que é o perdão da dívida. Então, o pagamento parcial feito por um dos devedores. Então, vamos dar um exemplo aqui. João pagou R$200. João pagou R$200. Ok? E a remissão por ele obtida, ou seja, a mesma coisa, ou ele paga ou ele é perdoado em R$200, tanto faz.
não aproveitam aos demais devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Bom, a coisa mais ou menos simples de ser compreendida, né? O que está falando é que se eu pago 200, ainda faltam 400. Então, R$ 400 ainda permanecem variedade passiva. Basicamente é isso que acontece. Tá? Pagou, barra, foi perdoado, né? Que é o mesmo efeito. Pagou ou foi perdoado. Em R$ 200. Vou botar aqui. Esse aqui fica mais fácil. Bom, o João pagou R$ 200, ou foi perdoado em R$ 200, e ainda remanescem R$ 400 a serem pagos através de solidariedade passiva. Então, não aproveitam os demais devedores, continuam obrigados solidariamente pelo resto. Interessante que o texto fala, e aí essa parte que vocês precisam compreender, que é a parte mais difícil, que ele fala em dois momentos distintos a respeito do pagamento parcial. Primeira vez ele fala que na segunda parte do 275, e aí ele dá a entender, né, que se eu tenho pagamento parcial, né, se o pagamento for parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidários, continuam solidários pelo resto, o que dá a entender que aquele devedor em si, ele estaria exonerado do pagamento da dívida. Mais ou menos seria isso. Mas a questão que o 277 fala, o pagamento parcial feito por esses devedores não aproveitam os demais devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Tem que tomar um cuidado que o pagamento parcial em si não serve para nada. O pagamento parcial, isso que eu botei em vermelho aqui para vocês, ele é importante para vocês poderem entender, porque as pessoas confundem, né? Olha, o pagamento parcial aqui está dando a entender que o sujeito que pagou está exonerado do pagamento da dívida. Que na teoria ele não poderia ser mais cobrado na parte dele. Não poderia ser mais cobrado na parte solidária do restante. E não é essa a proposta do código. O código estabelece na solidariedade passiva o dever de pagar de forma coletiva. O que vai exonerar o sujeito, isso fica claro, o que vai exonerar o sujeito é a quitação dada pelo credor. Então, quem dá a quitação é o credor. Então, as pessoas se confundem com isso e tal, mas quem dá a quitação é o credor, não é o devedor. O devedor paga, mas se o credor não exonerá o pagamento do restante, ele continua obrigado a pagar 400. Então, o texto deveria estar falando não o pagamento parcial feito, né? Mas a quitação dada pelo credor com relação àquela dívida. Então, beleza, você pagou 200, está faltando 400, você é devedor solidário, tem que pagar os 400 também. Então, não tem como fugir, não é isso que está escrito aqui. A redação é ruim mesmo, né? Mais um texto bastante ruim do Código Civil. Tá? Se tiverem dúvidas, pode perguntar, mas é isso. Quitação é o reconhecimento pelo credor de que o devedor pagou a dívida. Então, essa quitação exonera o sujeito. Exonera. Então, exonerando o devedor pagante. E aí faz sentido, porque a remissão tem o mesmo efeito, né? A remissão pelo credor tem o mesmo efeito da quitação, porque a remissão e a quitação, se você parar para analisar, a ideia é exatamente a mesma. Ou seja, o sujeito paga, o devedor paga, e aquele credor necessita reconhecer. Então, não basta pagar. Se você pagar e não obtiver um reconhecimento e
esse reconhecimento tem força, com força de exoneração, esquece, filho. Você vai continuar devendo solidariamente pelo restante da dívida. Isso é importante, tá? Tem muita gente na vida prática que se confunde. No caso mesmo que eu advogo, exatamente o advogado da outra parte, ele se confundiu, achou, paguei minha parte, estou exonerado. Tá, não. Tá, não. Não teria sentido nenhum. Então, de novo, um texto bastante mal escrito por parte do por parte do Código Civil, né? Quem escreveu isso. Então, aqui está, a quitação é reconhecimento pelo credor de que o devedor pagou a dívida, né? Essa é a parte importante. Vou botar aqui também a remissão, né? A remissão é o reconhecimento pelo credor que ele não quer cobrar a dívida daquele devedor. Essa é a ideia da remissão. Então, nos dois casos, tanto na remissão como na quitação, nós temos um reconhecimento, né? E com isso, o exonera. Então, essa é a ideia básica. Nos dois casos, nós temos uma exoneração do devedor expressa, isso tem que ser claro, né? Não pode ser implícito, não, senão não tem efeito algum, tá? Falecimento de um dos devedores solidários. Bom, mesmo caso da obrigação solidária anteriormente falada, né? Que a gente viu que a solidariedade ela se perde quando tem ali o falecimento do credor. Aqui, com relação à solidariedade passiva, nós temos que se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que correspondeu ao seu quinhão hereditário. Então, aqui matéria lá de Direito Civil 6, mas já fica aí a observação para vocês de que nós não temos, né, o limite. Quinhão hereditário seria equivalente a... Vou botar uma tradução aqui para vocês poder ter isso facilitado na hora de estudar, que o quinhão hereditário nada mais é do que uma parte da herança a qual o herdeiro faz jus, tem direito, né, de receber aquilo ali. Tá? A não ser que... Professor, Oi, fala. Gilmar falando. Pode falar. Esse artigo 276, o financiamento imobiliário de um imóvel, ele se caracteriza nesse artigo? Quando eu quero dizer assim, no caso assim de, por exemplo, eu e minha esposa compramos um imóvel, aí um de nós veio a falecer. Um certo entendimento aí que quando um falece, a dívida é perdoada? É verdade isso? Rapaz, eu brinco que quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Né? O que nós temos, em alguns contratos de financiamento, eu não sei se você tem casa financiada, mas se você tem um financiamento bancário, por exemplo, a casa não é tua, a casa é do banco. A casa é do banco. Então, o que você tem com o banco, eu não sei se esse exemplo que está colocando é um exemplo real. É um exemplo real, Giovanni? Na verdade porque tem muito, eu conheço muitas pessoas, eu sou um desses, né, claro. Mas tem muitas pessoas que acham assim que Não, por eu alguém sou. Eu alguém também, ter falado, também tem financiamentozinho aqui, né? Tô doido para me livrar dele, mas também tem financiamento aqui. há um entendimento assim de que faleceu um desse contrato aí, a dívida é perdoada e você não deve mais nada ao banco. Não, o que existe, aí você tem que consultar, se fosse você, consultava logo. Se o teu contrato tem uma cláusula de seguro. Você tem uma cláusula de seguro? Eu acho que tem.
Porque, assim, o que existe, onde você vê um contrato, na verdade, são vários contratos. O financiamento bancário para casa, por exemplo, você faz um financiamento, digamos, de 30 anos, né? E esse financiamento de 30 anos, você faz colocando um contrato paralelo, porque você tem, por exemplo, a Caixa Econômica, ela tem a Caixa Econômica é a Caixa Econômica, né? Só que você tem a Caixa Seguros. Do mesmo jeito que você tem a Caixa Cartões, que são outras pessoas jurídicas, que são tipo subsidiário integral, que a gente chama, mas que pertencem à Caixa Econômica, mas não são a Caixa. Então, são pessoas jurídicas distintas. Se por acaso um dos cônjuges falece e tem um contrato de seguro bancário, é um seguro do contrato. Se uma das partes falece, ela deixa esse seguro bancário para outra. E aí, obviamente, é um seguro normalmente que se aplica a quem é o pagador do contrato. Então, você tem que ver o seguinte, quando você pegou o financiamento, quem que paga o contrato? É você ou sua esposa? Se for a sua esposa que vier a falecer, e quem efetivamente pague pela dívida seja você, você não vai ser beneficiado pela quitação, entre aspas, do contrato, de novo, quitação quem dá é o credor, porque, na verdade, quando alguém falece e esse alguém é o pagador da mensalidade, é quem tem a renda suficiente para pagar o financiamento, esse que falece e era o provedor do contrato, eles deixam existe esse seguro que paga o restante do contrato de financiamento. É como se a Caixa Seguros pagasse a Caixa Econômica Federal. Deu para entender? Positivo. E isso não é de graça. Provavelmente você paga por isso, esse preço está embutido na tua mensalidade. Então tem que olhar lá, por isso que é bom sempre consultar. É isso. Então, assim, não é que você está perdoado pela dívida. Não. Se você tiver seguro, é igual o seguro do carro. O seguro do carro é a mesma coisa. Mesma coisa. Você faz o seguro do carro, a pessoa falece, que é o pagador do financiamento, não é seguro do carro, é seguro do contrato de financiamento, tá? Não confunde. O seguro do carro é aquele que você bateu, vai consertar, aquela coisa. Mas você tem o seguro do contrato. E aí, se aconteceu alguma coisa, aconteceu o chamado sinistro, que é o evento futuro incerto e danoso, ele ativa o pagamento do seguro, a indenização do seguro. E aí ele cobre o restante do contrato de financiamento, por força do falecimento. Isso é interessante, inclusive lá no direito sucessório, a gente discute se isso entra, por exemplo, no inventário. Eu já consegui fazer um inventário uma vez, e aconteceu exatamente isso. A pessoa pagar o financiamento do carro, ele faleceu, e o que ele deixou inventariar foram as cotas já pagas, as parcelas já pagas do carro, não o carro. O carro ele não deixou. O que na verdade gerou o direito para a viúva em relação ao carro foram as parcelas restantes que foram pagas através do seguro, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você ter o seguro não é herança. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Isso que está sendo colocado aqui na parte obrigacional, isso que está colocado nesse artigo, é basicamente dizendo que o falecimento de uma das partes, né, não vai ultrapassar a força daquilo que ele recebeu. Ou seja, se você recebeu R$ 100 e o cara deixou uma dívida de R$ 1.000.000, você não vai perder o seu patrimônio, você vai perder somente os R$ 100 que você iria receber de inventário. Então é isso que é a força da herança, isso é chamado quinhão hereditário, né? Que é a sua parte na herança que você faz jus. Aquela parte da herança fica comprometida pela dívida. O resto do seu patrimônio não. Tem gente que fala assim, não vou pagar do banco, por exemplo. O cara deixou uma conta bancária, está devendo ao banco, morreu. Você fala assim, não vou pagar. Mas não vai pagar, não? Pergunta, está fazendo inventário? Estou. Tem bem para inventariar? Tem. Então você vai pagar. Porque você não vai conseguir certidão, você pode ter uma ação judicial correndo em paralelo, o inventário não vai fechar. Então não tem para onde correr, não. Tentar ludibriar banco, é um negócio assim que pode dar certo? Pode, mas se o banco conseguir pegar esse bem antes de uma possível venda, aí realmente, né, pode acontecer de você não conseguir fechar o inventário. Tá? Mas isso é um assunto lá para Direito Civil 6. Eu vou se divertir bastante isso aqui com a Flávia, provavelmente. Tá bom?
Entendido, Gilmar? Positivo. A questão da relatividade dos acordos adicionais, né, além da questão da remissão, do perdão, ó, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros. Isso aqui parte daquela lógica de novo. Eu posso, como credor, isentar um dos devedores solidários, remitir a dívida a favor dele? Posso. Eu posso facilitar pagamento? Eu posso permitir que o sujeito pague de forma parcelada? Pode. Isso vai beneficiar os outros? Não. Tá? Mas também não vai poder piorar. Isso tem que ficar claro. Ah, eu vou parcelar a dívida aqui de um para você e os outros vão pagar os juros correspondentes. Não. Não pode agravar a situação, não pode piorar. Se agravar a posição significa, em termos linguísticos, seria piorar a posição dos outros, né? Piorar a situação dos outros. Vou botar aqui, ó. A posição é situação. Isso no linguajar nosso, popular, a gente acaba utilizando isso. Tá bom? Então, isso aqui está previsto no 278. O 279, tá bom? Dúvida? O 279, ele já trata a questão da impossibilidade de cumprimento da prestação por culpa de um dos devedores solidários. Aí já envolve a matéria de, lembra, quem deve, né, às vezes não consegue cumprir. E aí ele fala, né, a hipótese de culpa, nós temos uma situação de impossibilidade de cumprimento por parte de um deles, somente aquele que não cumpriu, né, principalmente a obrigação, tipo obrigação indivisível, né, mas são devedores solidários. A coisa se perde. Eu vou cobrar perdas e danos de todos os devedores solidários? Não, eu vou cobrar somente daquele que a teoria causou, né, pelo menos pela lógica da solidariedade, não estou falando pela lógica da indivisibilidade. Né? Mas essa impossibilidade de cumprimento está aqui na hipótese de culpa. Vamos lembrar também aquela questão da conversão e tal. Né? A responsabilidade por juros de mora também vai aparecer aqui. Também somente o culpado pela impossibilidade de cumprimento da obrigação responde por juros de mora. Aqueles juros que acrescem ao valor da dívida, né, por falta de pagamento na data do vencimento. A renúncia da solidariedade, que é muito parecida com o perdão da dívida, mas não é. Na verdade, é um ataque somente ao contexto da solidariedade em si. Então está aqui, ó, 275 parágrafo único, que fala que não importa a renúncia, não tem presunção disso, de solidariedade, a propositora de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. É uma presunção que não existe. Aí o 282, quando fala que o credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns, de um ou de todos os devedores, essa renúncia da solidariedade vai se somar àquela ideia que eu falei para vocês da quitação. Ele está mantendo, é uma ideia complementar, ele está mantendo aquela ideia de que aquele sujeito em si está isento. Ou seja, ele pagou 200, então não vou cobrar mais dele 200. Mas isso depende do credor. Né? Depende do credor. Não é o devedor que pagando 200 se exonera em relação ao pagamento. Depende do credor dizer isso para ele. Tá? Se tiverem uma situação de pagamento solidário, sugiro a vocês tentarem, por acordo judicial, efetuar o pagamento de valor. Questionar a outra parte, olha, é a dívida solidária, mas você aceita eu pagando somente tanto para a gente encerrar esse assunto, pelo menos em relação a mim? Se o credor for legal, ele faz isso. Se o credor, se não tiver precisando de dinheiro, ele faz isso. Do contrário, ele utiliza o mecanismo da solidariedade para receber mesmo e não deixar o devedor escapar. Tá? Direito de regresso, aqui no artigo 283, falando exatamente que o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Isso aqui é um dos piores textos, de novo, quem fez a redação de direito obrigacional no Código Civil foi bastante infeliz. Né?
ele fala que o devedor que satisfez a obrigação por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores, solidários, passivos, né, a sua cota, não, ou seja, eu vou em cima de um, esse paga, beleza, e esse tem direito de se voltar contra os demais. Né? Então, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, e presumindo-se iguais do débito as partes de todos os co-devedores. A lógica central é o direito de regresso, ou seja, você poder se voltar contra aquele que não pagou. Tá? É você se voltar contra aquele que não pagou. Se todo mundo pagou, tudo se divide por igual a parte daquele que não pagou e cobra dele. É fácil de visualizar isso? Não. Somente quando todos os devedores têm dinheiro, têm patrimônio. Tá? Quando os devedores não têm dinheiro, infelizmente você fala assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Não faz. Não faz. Eu sugiro a vocês procurarem no patrimônio dos cônjuges. Inclusive, eu estou com uma petição pronta aqui para dar entrada, exatamente numa dívida assim, que fala exatamente disso. Né? A situação de se a pessoa não apresentou, não pagou o tempo certo, mas não tem nada, não tem bens, não tem nada para fazer. Vou tentar ver com quem essa pessoa é casada para saber se tem algum bem em nome da pessoa que é casada. E aí, com base nisso, tentar pegar pelo regime de bens. A gente sabe que metade do patrimônio é regime de bens, direito de família, que vocês ainda vão estudar, né? Aquilo bem foi adquirido depois da constituição do casamento, mas que está em nome do cônjuge, pode vir a ser objeto de meação. E, no caso, a outra meação é 50%, 50% é passivo de penhora. Tá bom? E aí, para finalizar, nós temos aqui o artigo 285, quando fala que se a dívida solidária interessar, isso é interessante, né? Interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Isso aqui é curioso, porque quando fala se a dívida solidária interessar, normalmente todo mundo que é interessado em alguma coisa, nós já vimos um pouco disso, mas a gente vai falar mais na sequência da matéria, todo mundo que é interessado em alguma coisa acaba sendo interessado porque é beneficiário patrimonialmente daquilo. Né? Então, toda vez, não existe a palavra interessado bonitinha no direito. Eu interessado porque, olha, nossa, gerei um interesse agora. Não. O interessado, necessariamente, ele vai ser afetado patrimonialmente. Ou moralmente. Até pode, mas não é o caso. Né? Uma relação estritamente patrimonial não tem que falar de honra, por exemplo. É só patrimônio, e esse patrimônio vai servir. Então, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, seja porque, por exemplo, tem uma questão possessória envolvida, né? 3 pessoas adquiriram um imóvel. 3 pessoas adquiriram um imóvel. Mas somente um deles é o possuidor, sendo que os outros abriram mão de querer cobrar o direito de posse daquilo ali, de querer ficar morando ali. Essa obrigação solidária pode vir a ser direcionada exclusivamente a esse beneficiário. Aí, na verdade, esses demais devedores, né, por exemplo, o imóvel é comprado por 3 irmãos, mas só um está morando ali. Só um para ali, só um quer transformar a posse em propriedade, só um quer ficar. Então, os outros 2, na verdade, eles compraram, botaram o nome, mas não são devedores. Não usufruem do bem. Então, por conta disso, é lógico que o pagamento da dívida vai beneficiar somente a quem está morando ali. E se for esse o caso, pode ser bastante remota isso acontecer, né? A pessoa morar, comprar e não usar, não morar, não fazer nada. Se somente esse sujeito, né, beneficiar, os demais podem ser exonerados por força da situação na qual estão envolvidos ali. Mas isso aqui, eu não sei qual foi o teor alcoólico de quem criou esse artigo 285, né? Mas isso até que se aplicava bastante no passado. Eu não vejo muita aplicação desse artigo atualmente. Pode acontecer, mas pode ser bastante remoto. Né? Acho que existem várias e várias situações. Por exemplo, exemplo de dívida solidária, como eu falei para vocês, proprietário. Às vezes não é o pagamento da parcela, mas vou dar um exemplo de dívida de todos os devedores, todos os sujeitos que moram, que são proprietários, é o IPTU,
a taxa condominial, que são obrigações próprias, né, obrigações reais. E aí você consegue provar que somente um deles está morando no imóvel. Então, às vezes acontece a gente direcionar somente para esse indivíduo. Né? É difícil, tá? É difícil fazer esse direcionamento. Eu falo para você que não é fácil, não. Também demanda muita interpretação. Eu não vou falar dessa parte do item 4, que é uma parte processual, deixo aí de curiosidade para vocês a questão do litisconsórcio, mas é lógico que a questão do litisconsórcio na esfera processual, ela existe. Né? E vocês vão discutir isso aí na matéria de processo civil. Aqui tem um caso para vocês poderem resolver, para esse número aqui, um caso para vocês poderem resolver, exatamente lidando com valores, lidando com tudo, e vocês podem tentar aí fazer a resolução do caso, tirar dúvidas em relação a ele, e a gente tira essas dúvidas aí na próxima semana, tá bom? Deixa eu ver aqui, dúvidas, pessoal? Dormiram? Sim, professor. Sim, dormiram? Não, professor. Estamos aqui, professor. Então, Estamos aqui, professor. Então tá bom. Foi bastante claro, professor, a explicação. Professor, Cortou sua voz. Cortou sua fala. Deixa eu abrir aqui. professor, Oi, fala. professor, aquilo que você estava falando com o Gilmar acerca da casa. O que tem? O que tem, Norberto? Aquilo vale também para empréstimos bancários? Vai para empréstimo bancário? Vai. Desde que você tenha, se você tiver o seguro, mas de novo, tem que ter o seguro. Normalmente, empréstimo bancário não faz seguro. Você só faz seguro quando o financiamento é muito longo. Né? Até por um motivo óbvio. Se você tiver que pagar, além do empréstimo, um seguro sobre o contrato, você vai encarecer muito a parcela que você vai pagar. Então, normalmente, você não faz. Né? Mas no caso de financiamento muito longo, carro, casa, aí é costume fazer. Então, depende muito do valor que você pega emprestado. O banco vai te oferecer, e tem gente que não paga, não vou pagar e tal. Está deixando uma bomba para os outros pagar depois. Caso acontecer alguma coisa, vai dar problema. Mas depende muito. Então, A minha pergunta era em cima disso, igual. Meu pai pegou 5 mil, morre. Aí ele morreu e deixou aquele dinheiro lá. Eu que vou ter que cobrir aquilo, professor? a questão Ele é não a deixa seguinte: patrimônio nenhum. se o pai não deixar patrimônio, você não vai ser obrigado a pagar. Ah, entendi agora. Entendeu? Porque você não vai receber herança. Você só paga com aquilo que você receber de herança. Entendeu? Agora ficou claro. Obrigado. Se você não tiver herança nenhuma, você não vai pagar. Você não tem quinhão hereditário, né? Você não tem uma parte de uma herança para receber. E detalhe, tá? Vamos supor que a dívida seja de 200. Você recebeu de herança 100. Quanto você tem que pagar em relação a essa dívida? 100. Só. Mais que isso, não. Você não paga pelos 200. Agora, se você recebeu zero, quanto você vai ter que pagar? Nada. Não recebeu nada? Então, não prospera. Tá? É bem por aí. Professor, Oi, fala. uma dúvida. E se o falecido tiver um bem, um exemplo, um imóvel, e a dívida for, um exemplo, o valor que o Adalberto falou, a dívida é bem baixa referente ao imóvel que ele tem, que é bem mais caro. O que acontece nessa situação? Aí é discutível porque você tem algumas possibilidades. Por exemplo, dependendo do valor, você consegue executar, mas você não consegue penhorar. Existe um instituto processual chamado excesso de penhora, um fenômeno processual chamado excesso de penhora. É mais ou menos assim: você tem que, por conta da dívida de uma galinha, você vai penhorar o carro. Deu para entender? Então, assim, é excessiva a penhora. Você compromete todo um patrimônio por conta de uma dívida irrisória. Então, pode acontecer de você tentar efetuar a penhora disso aí, mas a parte vai falar: olha, isso aqui é uma casa de herança e a dívida é de 5 mil reais. 5 mil reais não vale
é muito distante do valor da casa, eu não vou vender uma casa inteira só para pagar 5 mil reais. Então, o juiz pode entender que seja assim, entendeu? Uma casa, um carro, depende muito do valor, quanto é que está. A gente consegue defender, mesmo tendo a dívida, mesmo o bem sendo penhorado, você consegue fazer essa defesa. O juiz, às vezes, engole. Tem hora que tem juiz que olha e vê, opa, realmente tem uma diferença gritante. Ou tem horas que não. Tem horas que o juiz fala, não, mas tem que vender a casa. Ele recebeu de herança, vende a casa. Está morando na casa? Ah, não está não, então vende. Então depende muito do Entendi. contexto. É muito o contexto. Entendi, Tá? professor. Muito obrigado. Se o juiz for o senhor, tipo, na mulher lá que tá querendo buscar os bens dela, esse cliente tá lascado. Se eu fosse juiz, É. depende do contexto. Né? Igual, Exemplo é a esposa do rapaz que você tá na sua petição, que está querendo ver os bens dela. então, eu estou tentando. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, eu estou com a petição pronta aqui, eu vou pedir para a Vara Civil mandar oficiar os cartórios de registro civil. Eu quero saber com quem que essa pessoa é casada. E depois de oficiar o cartório de registro civil, eu quero o histórico do DETRAN e do cartório de registro de imóvel. Exatamente para saber, né, se tem algum cônjuge, se esse cônjuge tem patrimônio, se adquiriu patrimônio depois do casamento. Então, é natural. E no caso ali dessa dívida, não é uma dívida de 5 mil reais mais. Entendeu? É uma dívida um pouco mais alta e aí já compensa. Né? Mas é natural, a gente já faz defesa direta em relação a isso. Inclusive, dependendo do devedor, por exemplo, a pessoa quer penhorar um coqueiro, vou dar um exemplo grosseiro, tá? A pessoa chega, tem 100 mil reais para receber, ou tem 20 mil reais para receber e quer penhorar um bem muito mais caro que aquilo ali. É natural, a gente faz execução fiscal, isso acontece direto. A tentativa de penhora de bens, às vezes, muito mais caro do que aquilo que está se buscando efetuar a penhora. E acontece, a gente acaba fazendo defesa natural, tá? Mas depende muito do contexto. Tem horas que Entendi, sim, professor. que é gritante a diferença. Tem horas que não. Tem horas que dá para fazer a, a paridade ali. Tá? Ou seja, quem perdoa é Deus, né? Perdoa é Deus. Perdoa é Deus. Mas às vezes o sujeito pode estar muito ligado. O sujeito nada que impeça o sujeito de, no caso concreto, abrir mão, né? Às vezes, assim, eu não sei vocês, mas eu particularmente já aconteceu, assim, da gente. Acontece um negócio, a gente muito chateado e tal, vale a pena, vamos processar e tal, pô, não é possível. Aí você fica pensando, pô, vale a pena o desgaste, vale a pena arrumar uma briga, um inimigo pro resto da vida? Você fica pensando, né? Tem horas que vai, tem horas que não vai. Depende muito do contexto. Mas, de novo, assim, pode acontecer? Pode, mas nesse caso do banco, o banco não perdoa nada, tá? Esquece o negócio de perdão. Tira essa palavra perdão. Perdão e banco na mesma frase não existe. Não existe. Se você tiver qualquer dívida bancária, aí a frase é verdadeira. Quem perdoa é Deus. Tá? O banco cobra até a última agulha. Beleza? Legal é ver, Hã? legal é ver essas audiências de conciliação, professor, de família. Marido brigando com mulher por causa de bens, rapaz. A vida é pesada, tá? Com o advogado, ele fica no meio ali, tem que ter peito. O pessoal fala assim, o criminalista tem que ter peito para defender assassino, caralho, a quatro, pra você pegar uma mulher corneada aí que tá querendo os bens do cara, meu amigo, tá complicado. Eu já vi já também. Realmente. Sai da frente porque a mulher tá. Quando resolve querer o dinheiro do outro. Eu aconselho assim, acho que todo mundo tivesse cabeça, todo cara que deve pensão tivesse cabeça, ele fazia direito para se defender.